Irmãos, na minha casa, tenho 2 crianças, e lá em casa nós estabelecemos um padrão. O padrão é para um bom desempenho da casa. Então, a voltar às aulas, né? Glória a Deus. Então, por exemplo, já é um padrão. A gente acorda as crianças, elas vão se trocar antes de sair. Nós vamos para a frente da porta lá de casa. Nós damos às 4 lá, damos as mãos. Todo dia, 1 hora pelo dia abençoando o dia. Sempre a segunda-feira começa com orando, depois é a Eloá orando. Aí depois a Isabela ora. A Valentina não sabe, a gente fala, ela repete. Fala, Senhor Jesus, abençoa. Até ela aprender. Mas é uma prática. Então, é uma prática que quando nós comemos em casa, jantamos, quando está todo mundo reunido, nós não comemos no sofá. Essa era uma prática quando eu tinha, quando era solteiro, eu comia no sofá e tal. Minha mãe não dava muita importância porque ela não entendia. Mas em casa o padrão é esse. Então ela já sabe, ela já cresce com esse padrão. Então quando vamos jantar de domingo, e tem uma cadeira que é minha. Então ela já senta, não, esse aqui é do papai, senta, já sabe. Aqui é uma cadeira que é de Eloá, tem uma cadeira e tal. E outra coisa, quem é o primeiro prato a ser servido? A Eloá vai lá, ela serve primeiro para mim. Depois vem as crianças. Então tudo isso é um padrão. E nós precisamos entender que no reino de Deus existe um padrão. Se você não quiser entrar nesse padrão, não tem como você estar junto com ele. Porque justamente, então toda vez que você vem para o culto, você vem para uma reunião como essa, você tem que vir com o coração sabendo qual é o padrão do reino. Então quando você vem para o culto e a gente fala assim, vamos se reunir para orar, você precisa entender. Nessa hora eu vou abençoar. Nessa hora eu vou orar. Eu sei que tem certas coisas que é na prática, assim como minha filha. A minha filha, ela não quer orar, ela quer que todo mundo feche os olhos. A mais nova não quer que ninguém olhe para ela, porque ela fica com vergonha de orar, porque parece que ela está orando assim, para além. Ela não consegue ter a percepção, Deus habita, né? Então, aí por isso ela não consegue. Eu não sei se, e geralmente eu oro de olho aberto em casa para ver o que está acontecendo. E isso é um padrão. Então, toda vez que você vir para o culto, e a gente fala assim, se reúne, essa é a hora. Então, quando você vem para a célula, quando você vem para o culto, existe um padrão, uma liturgia, que é estabelecida pelo próprio Deus. E Ele se alegra com isso. Porque essa liturgia, na verdade, honra Ele, valoriza aquilo que Ele valoriza. Então, quando você vem para o culto, eu não ministrei, falei de maneira rápida, a importância do louvor. Eu sei que tem muitos aqui que sonham com muitas coisas, mas você vai ter muita perda, e às vezes não vai nem conquistar aquilo que poderia conquistar, porque você não entendeu que existe uma forma. Qual que é a forma? Primeiro, nós louvamos ao Senhor, mas para louvar o Senhor, você está louvando ao quê? Por conta de uma palavra, por conta de algo que Ele colocou no meu coração, independente do que eu estou passando. Então, a forma de conquistar é louvor. Se for ver a questão lá de Jericó, para derrubar as muralhas de Jericó, foi com grito, não foi com oração, foi com louvor, com os instrumentos sendo tocados. É dessa forma que nós conseguimos. Então, dessa forma nós honramos. Por isso que nós começamos o culto louvando ao Senhor. Eu sei que muitos não valorizam esse momento. Eu quero falar para você, valoriza, porque a sua conquista está aí. Porque você está honrando aquele que realmente precisa ser honrado. Quem é a primeira pessoa que precisa ser honrada na sua vida? É o Senhor. Eu lembro quando eu casei com a Eloá, eu falei assim, olha, quando eu pedi a mão dela em casamento, eu quero casar com você, sou apaixonado por você, mas eu tenho um problema. Qual que é o problema? O problema é que eu nunca vou amar mais você do que o Senhor. E a Eloá falou assim, então tem outro problema, que eu também nunca vou amar mais você do que o Senhor. Então está resolvido, podemos casar. Nós precisamos entender, existem pessoas que são prioridades nas nossas vidas. O seu filho não é prioridade, mas ele é muito importante na sua vida, em detrimento ao propósito. Para tudo é um propósito. Então, quando nós nos reunimos como igreja, existe uma coisa que nós fazemos para honrar o Senhor. Então, quando nós falamos assim, ora, porque é nessa hora que Deus quer te usar. Pastor, eu tenho vergonha, como eu falei para você, minha filha, a mais velha, ela já pede para orar, não, deixa eu orar, tal. Ela ora com o conhecimento dela. A outra tem vergonha. Se tiver ainda mais um membro, a minha mãe, a avó, aí que ela não ora mesmo com vergonha. Mas nós vamos entender, quando você vem para o culto, você vem para dar. Você vem para orar. E ora mesmo. Não fica como algumas pessoas vão orar, um dá a mão para o lado e fica lá. Senhor, abençoa. A pessoa tem que orar, ouvir a sua oração. Como a palavra de Deus fala, é da sua boca que sai vida ou morte.
Então, quando você orar, pelo menos conheça a palavra. E isso é uma prática, só experimentando. Quando você orar, o Senhor vai começar a dar percepção, uma visão. Aí você está com receio, mas fala: olha, eu tive uma percepção, eu tive uma visão. E ora em cima disso para a pessoa. Uma vez Paulo estava falando, lá em Atos capítulo 20, se eu não me engano, em relação ao trabalho, de ajudar os necessitados. Aí depois ele começa a falar assim: olha, eu estou trabalhando, vocês precisam ver, é da forma que eu estou trabalhando, tal, não sei o quê. Depois ele fala: nunca se esqueça do que Jesus nos ensinou. É muito melhor dar do que receber. Então, quando você vem para o culto e na hora de orar, meus irmãos, você pode ter certeza, é essa hora que o Senhor vai te usar. Mas, pastor, tem horas que eu quero receber, eu não quero dar. Mas na equação do reino de Deus, quando você dá, é a forma de você receber mais. Lá eu acho que, eu não sei se eu... Abre lá em Lucas capítulo 6, eu acho que é 37 ou 38. Eu acho que é o 38. Eu lembro uma vez que eu fui numa imersão de pastores. Eu não sei se, como eu falei assim, para o jejum, né? No jejum, assim, a gente sempre quer uma resposta de alguma coisa, buscando uma direção, alguma coisa, e aí parece que a direção não vem. Eu lembro que sabe quando, na imersão, foi uns 2 anos atrás, na imersão passada, o pastor Wilson, ora, profetiza, aí você profetiza. Eu falei: puxa, mas ninguém profetiza na minha vida, que coisa estranha é essa? Eu lembro que eu fui num jejum por conta de algo que estava acontecendo aqui na igreja local. Eu fui na imersão de pastores. E eu lembro: não vou orar por ninguém. Não vou professar na vida de ninguém. E eu ficava no canto. E por quê? Porque eu falei assim: agora eu quero receber, eu quero que alguém venha e profetiza sobre isso que eu estou procurando. E ninguém orava. Sabe quando a pessoa vem e olha para você, desvia e vai para outra, puxa vida, não é possível um negócio desse? E eu lembro, aí tinha sido, tem coisa que Deus ele é cômico, né? Ele é muito engraçado. Aí lembro que veio um irmão, o Fábio, né? Ora por mim. Eu falei: puxa, não, aí é possível, não. Eu estou precisando disso, ora por mim. Aí eu vou falar: não vou orar. Aí eu tive que orar por ele. Aí veio outra pessoa: ora por mim, eu vi que você orou, ora por mim também. Então você percebe, o Senhor sempre vai te ensinar o padrão correto. E a forma correta é dar. Não tem, a forma de você prosperar e se tornar generoso é dando. Então, quando você vem aqui com o coração de dar, eu vou abençoar, eu vou liberar uma palavra. E você tem condição de liberar uma palavra, porque Deus ele habita em você, minha irmã. O que ele fala lá em Lucas 38? Dai, e dar-se-vos-á uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida que tiveres medida, vocês serão medidos. Então, está falando que quando você dá, você vai receber o quê? 5 vezes mais. Tem a outra versão, põe a NTLH aqui, você fala o seguinte: deem uns aos outros, e Deus dará a vocês, Ele será generoso. Porque uma coisa é você ser generoso com base no que você tem. Outra coisa é o Senhor ser generoso com base naquilo que Ele tem. Ele fala: Ele será generoso. E as bênçãos que Ele dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las em suas mãos. Aí você vem aqui e não quer orar, não sei, meu irmão. Quando você descobre que o fato de você orar te dá muita riqueza, bênção, sabedoria e prosperidade, eu vou aprender a orar. Eu vou orar errado, mas eu vou orar, porque olha ali, essa é a chave. Quando você dá o Senhor vai dar, e Ele será generoso, e as bênçãos serão tantas que você não vai conseguir segurar na sua mão. Pelo amor de Deus. Então, quando você vem para o culto, e a gente fala assim: agora é a hora de orar, meus irmãos, esse é o momento de você transbordar o celeiro celestial da sua vida. Essa é a hora de você abrir as portas da sua casa e o Senhor falar: pode encher a casa. Essa é a hora de você, quando você fala assim, essa é a hora de você orar, é a hora que você vai abrir a sua geladeira e vai falar para o Senhor: Senhor, pode colocar mantimento aí. É quando você está orando pelos seus. E ainda tem a mensagem, que ela é mais, tenho lido às vezes, mas ele fala o seguinte: entreguem a vida, vocês receberão de volta. E não é só isso, o retorno será cheio de recompensas e de bênção. Dar o caminho
não é ganhar. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Amém? E aí quando você vem para o louvor, meus irmãos, vem louvar o Senhor. Eu sei que às vezes a gente está com dificuldade, passando por crise, resistência, não está acontecendo como deveria acontecer, brigou com alguém, não sei. Você está mal, emocionalmente está, sabe, está depressivo, está murcho, está amargo com alguma coisa. Mas quando você vem para o culto, meus irmãos, entregue o seu louvor ao Senhor. Louve ao Senhor. Como ministrou aqui ontem à noite, louve ao Senhor. Porque nessa hora, você pode ter certeza, você está dando o seu pix para o Senhor nessa hora. O pix do Senhor está sendo liberado na sua conta. Por quê? Simplesmente por você estar dando. E o Senhor está sendo muito claro. Quando você faz isso, o Senhor vai dar segundo as suas riquezas, não segundo a sua necessidade. Ele fala, ele vai ser generoso, ele vai derramar todas as bênçãos, muitas bênçãos sobre a sua vida, mas isso não acontece quando você simplesmente fica naquela posição passiva de receber de alguém, porque tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor precisava fazer para que você prosperasse, fosse uma pessoa bem-sucedida, Ele já fez na sua vida. A questão é você entender e estar alinhado com os valores dos céus. Amém? Aleluia. Então quando você chegar, chegue no culto mais cedo. Nós estamos chegando no culto para cultuar o Senhor. Se você quiser ter comunhão com os irmãos, então você chegue mais cedo ainda. Aí você toma um cafezinho lá na cantina. No outro prédio que nós vamos mudar, a gente vai ter uma cantina maior, tal, não sei o quê. Mas na hora do culto é na hora do culto. Na hora de louvar o Senhor, na hora de louvar o Senhor, ninguém pode tocar isso. É algo prioridade seu. Amém? Aleluia. Irmãos, dá continuidade no que foi ministrado ontem. Eu falei ontem que na verdade tem certas coisas, atitudes, que na verdade ofendem a Deus. Muito ruim quando uma mulher ofendida por seu marido, ela não vai ter nada o marido não vai ter nada de bom na sua esposa. Mesmo o marido ofendendo ela e não sabendo que ofendeu a mulher. Alguém já passou por isso? Você chega em casa, o que aconteceu? Fui eu? Como assim, você não sabe? Não sei, o que eu fiz? E burra, também não fala o que você fez, você também não sabe o que você fez, e fica aquela coisa em paz, como que eu vou resolver tudo isso? Mas nós precisamos entender que tem certas coisas que te ofendem, e tem certas coisas que ofendem a Deus. Quando você simplesmente, como foi falado ontem, você decide desistir daquilo que Deus colocou nas suas mãos, você ofende a Deus, você agride o reino de Deus. Quando você decide, você retrocede, desiste daquilo que Deus pagou com alto preço para você desfrutar, isso desagrada a Deus. Isso tira a alegria de Deus. Isso ofende o caráter de Deus. Isso ofende, isso mancha o chamado e o seu destino, o propósito que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos entender isso. E quando você toca na alegria, quando você toca naquilo que o Senhor tem em relação a você, porque o Senhor não se alegra quando você conquista. O Senhor, Ele se alegra quando você aceita. O Senhor se alegra com você quando você permanece. E o Senhor se alegra com você quando você também conquista. Então o Senhor, Ele vai se alegrar em todos os momentos do processo da sua vida. Mas principalmente quando você precisa permanecer. Quando você decide permanecer, como foi a decisão de Abacuque, mesmo ele tendo tantas circunstâncias contra ele, tudo falando ao contrário, mesmo ele emocionalmente sendo uma pessoa instável, por conta daquilo que está acontecendo, ele decidiu permanecer. É nessa hora que você honra ainda mais o Senhor, que você fala para o Senhor: Senhor, eu não ando por vista, eu ando por fé. Se o Senhor falou que vai acontecer, vai acontecer. E é essa hora onde nós honramos. Eu gostaria de falar uma outra palavra, duas, né, na parte da manhã. A primeira palavra é sobre esterilidade. É sobre falta de fruto. E eu não sei se você sabe o que é esterilidade. Esterilidade é falta de fruto. Então, tudo que Deus fez, meus irmãos, Ele fez para frutificar e crescer. Deus não te fez estéril. E você percebe que esterilidade na Bíblia é ausência de Deus na sua vida.
Eu depois vou te dar aqui 2 exemplos aqui muito claros, que a esterilidade, a falta de fruto nas nossas vidas, é ausência de dependência de Deus na sua vida. A área que você não depende de Deus, você pode ter certeza, é a área que você é estéril, que você não frutifica, que você não cresce. Ou quando frutifica, na verdade, é sua perdição. Mas eu queria falar aqui rapidamente, então, na verdade, quando eu não sei se você sabe, como eu falei ontem, quando você pensa em desistir, você pode ter certeza, esse pensamento não vem de Deus, e não vem do reino de Deus. Mas também nós precisamos entender que fruto faz parte do reino de Deus. Então, o que é fruto dentro de um casamento? Como que eu sei que o casamento está frutificando? Na verdade, a gente coloca aqui no casamento, mas em todas as áreas das nossas vidas. Qual é o fruto de um casamento? É prazer. É satisfação e alegria. O que é prazer? Aquele sentimento agradável. Sabe, mesmo no dia mal, você está lá, é o seu ambiente, a sua casa, você se sente bem naquilo. Eu não sei se alguém já viajou, eu já fui para muitos resorts, né? Eu não sei porquê, depois de 3, 4 dias num resort, você quer voltar para sua casa, mesmo tendo comida à vontade, mas chega uma hora que você quer a sua cama, você quer seu banheiro. Eu não sei se já passou por isso. E quando você viaja, é muito bom viajar com a família e tal, mas chega uma hora que você quer a sua casa. E o fruto de um casamento é prazer. Você se sente bem ao lado do seu cônjuge, você se sente bem do lado da sua família. O problema, o que acontece? Quando você perde o prazer. E outra coisa, é satisfação. O fruto de um casamento tem que ter satisfação. O que é satisfação? Essa pessoa me satisfaz. Eu não preciso procurar lazer em outro lugar, em um outro ambiente, porque o ambiente da minha casa me satisfaz. Eu sou satisfeito com isso. Eu lembro, eu já contei aqui minha experiência, quando eu estava recém-casado com o Eloá, eu trabalhava num banco, e tinha um rapaz que era noivo de uma moça, e ele ficava paquerando, ele era noivo de uma moça, e ficava paquerando uma outra moça. Eu não falava nada, não. E ele sabia que eu era da igreja. E ele ficava lá para mim, olha lá, Landinho, olha lá a moça, que não sei o quê. E eu nem olhava para aquela moça. Eu lembro uma vez que passou uma outra moça, eu falei, nossa, olha lá, Landinho. E eu acho que eu estava até conversando com o Eloá. E a moça passou, e eu falei assim, o que foi? Ô, Landinho, pelo amor de Deus, você é casado, mas você não é morto, que não sei aquelas conversas todas, né? E eu olhei assim para ele, eu falei, mas o que você está falando? Você não viu a moça que passou aqui? Pelo amor de Deus, não é possível que você não sente nada. Eu falei assim, não, eu não sinto nada não. A minha esposa me satisfaz. Se a sua noiva não satisfaz para você olhar para outra daqui, eu não posso fazer nada. Mas a minha satisfaz. Quando você entender o que é isso, com certeza você não vai olhar nada, você não vai olhar para o lado. Então, isso é satisfação. Isso é fruto de um casamento. Satisfação. Ao longo dos anos, o seu casamento vai satisfazer você ainda mais. Não vai diminuir a satisfação, ele aumenta a satisfação. O prazer, ele não vai diminuir, o prazer, ele vai aumentar. Pastor, mas não acontece isso comigo, como eu falei para você, falta a vida de Deus aí. Outra coisa que precisa ter alegria. Precisa ter alegria. Então, um dos frutos no casamento é alegria, dar risada, aquele ambiente gostoso. Tem que ter bom humor, né, no casamento. Geralmente é o homem que é engraçado, não é isso? Já viu o homem dar risada de tudo? O homem fica lá, entra no Instagram, ele vê uma piada do Chaves de 30 anos atrás, ele dá risada, ele olha, kkkk, e mostra para a esposa. O que tem de engraçado nisso? Mas alegria. Aí depois a esposa dá a risada do marido, porque o marido não tem graça, mas o marido acha que é engraçado. Sabe aquelas coisas? Mas você percebe, é um ambiente que você sente falta. Então, por exemplo, e é interessante, o que é prazer aqui? O prazer aqui, é interessante que o prazer é algo coletivo. Coletivo que eu estou falando, o prazer aqui não é individual, o prazer é uma via de mão dupla. Então, nós precisamos entender que, na verdade, o prazer é algo que toca a todos, que toca você, toca o seu cônjuge, toca os seus filhos. Quando não tem esse fruto, o que geralmente as pessoas fazem? Ou elas abrem mão, desistem, divorciam, fazem outra coisa. Agora, quando você não trabalha e não prospera, é falta de fruto. E um dos frutos do trabalho, o que é? Contentamento.
Aí geralmente você está lá trabalhando, você começa a empreender, você percebe que quando está faltando uma dessas três coisas, está faltando fruto. Você está no trabalho, orou para entrar naquela empresa, orou para empreender, de repente você não tem mais prazer, de repente você está trabalhando num negócio que não está mais não te satisfaz mais. Sabe, as reuniões, antigamente você ia participar de uma reunião da empresa, aquela empresa que até você falava com tanto orgulho que tal, de repente perdeu o prazer, perdeu a alegria, ao ponto de, eu não sei quem que, nós temos empresários no nosso meio, mas você pode confidenciar aí, não é verdade? Você contrata uma pessoa que ainda fala, eu quero trabalhar com você, porque eu quero crescer, aí passa 2 meses, você percebe, a pessoa perdeu o prazer, a pessoa perdeu a alegria, está trabalhando na sua empresa, ele não consegue entregar mais como antes, ele não consegue mais, parece estar no mundo da lua. O que acontece? Perdeu o fruto, não dá mais fruto. Eu lembro, eu trabalhava muitos anos numa empresa lá da Brasleme, uma empresa de software, e eu gostava tanto de trabalhar naquela empresa. É uma empresa que, se eu tivesse que voltar para o mundo corporativo, para aquela empresa que eu voltaria, eu nem sei, mas eu ganhava muito pouco. Eu lembro que na hora tinha intervalo na parte da manhã e tinha um intervalo na parte da tarde, né? Antes do almoço e depois do almoço, 1h30. Aí você ia num lugar que tinha um jardim, você via a rua da Brasleme, e lá tinha aquelas máquinas de Coca-Cola, Sprite, você tomava à vontade, pão para você comer. Você vê, fica feliz por causa de comida, mas não era por causa disso não. Mas o ambiente era gostoso, os funcionários, você trabalhava, sabe aquele ambiente? Eu gostava muito de trabalhar, e é interessante, porque eu gostava de trabalhar, eu fluía ali, ao ponto de era nítido que eu ia crescer naquela empresa. E a moça que me contratou, aí o que aconteceu? Eu estava para casar, aí eu recebi uma proposta para trabalhar onde? Num banco, para ganhar muito mais, tinha PLR, era incomparavelmente melhor do que essa empresa de software, PLR, benefício, alimentação, refeição, auxílio babá, auxílio não sei o quê, era tanta coisa que tinha. E aí, por conta que eu queria casar, eu abri mão e fui para trabalhar nesse banco. Mas é interessante que eu tomei essa decisão por conta de dinheiro. E foi a pior coisa na minha vida profissional. Foi quando eu tomei uma decisão por conta de dinheiro. Foi olhar para o mundo, que nem Ló fez. E parece que aí eu fui trabalhar nesse banco. Tipo assim, acho que foi uns 3 ou 4 anos da minha vida, que profissionalmente eu paralisei na minha vida. Mas eu fui lá por conta do dinheiro. Na outra empresa eu tinha prazer, satisfação, alegria, tinha tudo isso. Mas eu não tinha contentamento, porque eu precisava de dinheiro. Eu era recém-casado precisa de dinheiro. Recém-casado quer realizar o sonho da esposa. E, geralmente o sonho da esposa é caro. Uma esposa que sonha barato, assim, não é de Deus. E sonha, e quanto mais a mulher sonha, mais o homem é largado no Senhor, porque isso faz parte. E aí eu fui trabalhar nesse banco. Irmãos, sim, eu ganhava muito bem. PLR era muito bom. Sabe, benefício, sim. Eu lembro que eu tive a Isabela, os auxílios que eles davam lá de babá, era tão bom. Mas assim, não tinha prazer. Não tinha prazer. Eu não tinha satisfação. Eu lembro que eu chegava 8 horas da manhã, e eu disse, meu Deus do céu, vai dar... Sabe, aquela coisa lá, não chegava o horário de você ir embora, porque eu queria ir embora. Eu não aguentava atender telefone, eu não aguentava ficar resolvendo o problema de tarifa bancária. Mas assim, e eu não tinha alegria naquilo. E até o momento que eu tive a oportunidade de sair. Aí eu fui para uma empresa, que foi onde eu sacrifiquei tudo ali nessa empresa em relação ao ministério. Mas a empresa eu ganhava bem menos. Era para ganhar menos, vale refeição era menor, alimentação era menor, PLR então nem se comparava, menor. Mas é interessante, eu fui para uma empresa que tinha prazer. Então você percebe que tudo isso é interior, não é exterior. E nós precisamos entender que fruto, meus irmãos, faz parte do reino de Deus. Deus não chamou você para que você tenha uma vida estéril. Deus não chamou você para que você esteja casado, seja um profissional, tenha uma família, esteja inserido numa igreja e simplesmente essas coisas não frutificam, não crescem, fica estagnado. O problema é que muitas pessoas, nós mesmos, nós nos acostumamos com a esterilidade, nós acostumamos com esse padrão raso. Meu irmão, tem gente que está começando a carreira profissional, ou está na metade da carreira profissional, não sei, e o único crescimento salarial que a pessoa teve foi dissídio. Isso não é de Deus não, meus irmãos. O único reajuste que teve foi da inflação, e provavelmente o reajuste foi menor do que a inflação.
Por quê? Porque acostumou com a esterilidade, acostumou em não crescer. Porque o que vai te levar a crescer, meus irmãos, é isso, é prazer, satisfação, alegria. Quando você tem isso no seu quadro de funcionários, meus irmãos, geralmente uma pessoa como essa que tem prazer, alegria, satisfação, um líder assim, ele contagia. Um marido assim contagia o ambiente da casa, uma mulher assim contagia o ambiente da casa, funcionários assim contagiam o ambiente da empresa, patrões assim, aqueles que estão à frente de um grupo, eles contagiam, porque na verdade entenderam que tudo isso é fruto de uma intimidade. Lá em João capítulo 15, 16, se puder abrir, fala o seguinte: não fosse vós que me escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você percebe? Aqui está condicionado uma coisa. Primeiro que o Senhor falou assim, ele não foi você que escolheu Deus. Eu sei que tem pessoas que falam, nossa, eu encontrei Deus. Não. Se tinha alguém perdido aqui, era você, não era Deus que estava perdido. Ai, eu escolhi o Senhor. Não, você não escolheu ele. Porque, sim, se fosse para escolher um, quem perdeu na escolha aí, não foi você. Alguém aqui já jogou futebol e tinha 2 ou 1, você escolheu o time de futebol? O Felipe, o outro, o Mateus, o outro, o Fábio, o fulano, o Diego. Aí sobra o último. Quem que geralmente sobra? É o Mário? É o Alisson? Está aqui. Aí é o último. E por que o último? Por que o último sempre é? Por quê? Porque não tem muita habilidade. É porque é o dono da bola, às vezes, não é? Porque paga o lanche mais tarde ali. Eu comia todo mundo para ir na casa comer. Mas é interessante que Deus é isso. Deus nos escolheu. Não foi você que escolheu a Deus. E se fosse por nível de capacidade, você era o último da fila. Mas Deus te escolheu. Ele falou assim, eu escolhi você por um motivo. Por que Ele te escolheu? Por que Ele decidiu entrar na sua vida e morar e habitar com você? Para que você dê fruto. Para que você dê fruto, para que você frutifique em todas as áreas da sua vida. Então não é normal você não frutificar. Não é normal, é inormal, nem sei se existe essa palavra, não é de Deus. Inormal, é. Então não é de Deus. Quando você simplesmente aceita essa área da sua vida, que ela é estéril e não frutifica, você está ofendendo a Deus. Porque Deus, Ele te chamou para isso. Ele te escolheu para isso. E depois Ele fala, a fim do que o seu fruto permaneça. Então a sua vida profissional tem que ser algo crescente. O seu casamento precisa ser algo crescente. A sua liderança precisa ser algo crescente. Às vezes vai ter momentos na sua vida que você não vai ter tanto fruto abundante como você tinha em anos anteriores. Mas vai continuar crescendo, vai continuar dando fruto. E se algo não está crescendo, não é o Senhor, é você. Simplesmente então resolva, volte, não desista, volte, não retroceda, volte e veja o que está acontecendo, que provavelmente aí afetou isso, prazer, satisfação, alegria, alguma coisa, e quando isso afeta, realmente, irmãos, a pessoa não quer mais, eu quero sair da empresa, eu quero sair da igreja, porque ele quer tirar aquele sentimento de falta de alegria, eu quero tirar aquele sentimento de não ter mais satisfação, eu quero tirar aquele sentimento que eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais prazer em estar na cela, eu não tenho mais prazer de servir ao Senhor, eu não tenho mais prazer em chegar em casa, eu não tenho mais prazer em entrar nessa empresa, eu não tenho mais prazer de servir o meu patrão. Perdeu tudo isso. Mas lembra que eu falei para você, o caminho mais fácil sempre é desistir, porque é o caminho do derrotado, porque é o caminho daquele que não entendeu que tem um chamado por trás dele. E aí ele fala, é interessante que ele fala, que quando o seu fruto, quando você dá fruto, e esse fruto permanece, o que ele fala? A fim de tudo quando pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Então, por exemplo, quando você casa, o que você vai pedir para Deus? Prosperidade aonde? No casamento. E por que Ele vai prosperar o seu casamento? Porque Ele te escolheu para que você dê fruto. Então, se você decidiu colocar Deus no seu casamento, o seu casamento vai crescer, vai prosperar.
Aí eu entro lá numa empresa, Senhor, abre as portas, o Senhor abre as portas. E por que o seu empreendimento, ou a empresa que você decidiu colocar o seu coração, ou colocar o seu tempo, vai prosperar? Porque o Senhor está claro aqui, Ele te escolheu, não foi Ele que te escolheu. E provavelmente Ele colocou esse sonho de você estar trabalhando onde você está trabalhando, está empreendendo da forma que você está empreendendo. Ele te escolheu para isso, para que você dê fruto. Então essa empresa vai frutificar. Qual que vai ser seu pedido aqui? Senhor, abençoa, me promova, abre os céus, me dê inteligência, sabedoria. Senhor, conexões certas, conexões corretas. Mas Ele vai te levar a crescer. Ele vai te levar a dar fruto. Porque fruto faz parte do reino de Deus. Não faz parte da sua vida estar paralisado. Não faz parte da sua vida, nem da minha vida, ser uma pessoa estéril, estagnada. Não faz parte de um homem de Deus estar à frente de um grupo e esse grupo não cresce. Esse grupo não avança. Se não está crescendo, provavelmente o problema está aquele que está à frente do grupo. Mas só resolva aí no Senhor, porque o Senhor te escolheu para ter fruto. E você não é uma exceção. Todo mundo aqui vai dar fruto, só Ele que Deus escolheu para não dar fruto. Não existe isso. Então, e tudo isso, meus irmãos, é gerado como? É gerado dentro de um ambiente. Como eu falei ontem, é muito importante você perceber que, além daquilo que nós fazemos, o ambiente onde nós estamos inseridos, é esse ambiente que muitas vezes vai nos levar a crescer. E eu não sei quem já foi lá no meu apartamento, eu tenho uma operadora Vivo. Então, quando você entra lá no meu apartamento, você pega lá a senha de casa, você consegue ver internet, filme, futebol, você consegue conectar, trabalhar, tal. Mas é interessante porque o ambiente ali, ele está liberado para os sinais de Wi-Fi, para os sinais de internet. Mas quando você entra no elevador do meu prédio e o elevador fecha a porta, não tem mais sinal. O ambiente está fechado, o céu parece estar fechado. Você não consegue conectar. No meu caso, a internet é da Vivo. A Vivo não conecta. É só você entrar no elevador e fechar a porta que não tem sinal. E muitas vezes nas nossas vidas são assim. E como que nós minamos o ambiente? E como que nós destruímos o ambiente? Com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós proferimos. Então, quando você fala, não vai dar certo, não vai prosperar, não vai crescer, esse menino não vai dar certo na vida, essa mulher não vai crescer, nós nunca vamos realizar nossos sonhos, não vamos prosperar, esse empreendimento não vai para frente, eu não dou certo, Deus esqueceu de mim, eu acho que eu me enganei, Deus não vai fazer isso. Você percebe? É você mesmo pesando o ambiente, ou você mesmo gerando um ambiente onde realmente não vai ter prazer, não vai ter satisfação, não vai ter alegria. Muitas vezes esse ambiente é gerado por aquilo que você declara. Então, palavras lançadas, meus irmãos, são sementes plantadas. E palavras repetidas são sementes regadas. Você pode achar que não tem importância nenhuma o que você fala sobre o seu filho hoje, na adolescência ou quando é criança. Mas vai ecoar na sua vida, no seu chamado, no seu ministério. No reino de Deus tudo frutifica, pois tem prazer envolvido. Uma célula que não cresce é como se um líder assumisse a esterilidade como um padrão de vida. Isso ofende a Deus, pois Deus o fez para crescer e multiplicar. Um empresário, um profissional, uma família, é a mesma coisa. Você é um empresário para crescer e multiplicar. Você é um profissional para crescer e multiplicar. Você tem uma família para que essa família cresça e multiplique. Muitos criticam quando fazemos alvos, mas na verdade, por que nós fazemos alvos? Porque você foi criado para crescer. Você foi criado e você foi destinado, e Deus inseriu, e Deus habitou em você para que você cresça. Então você tem que ter um padrão. Não cresci como deveria ter crescido, poderia crescer mais. Quando minha filha fala ali, ai papai, tem matérias que a Isabela ela tem dificuldade, né? Que elas não têm notas tão boas como as outras. Mas você percebe lá o esforço dela, o ensino bíblico ela tira 10, em educação física. Toda hora ela tira 10. Mas tem lá dificuldade em português, dificuldade em matemática. E aí quando ela sabe que ela vai tirar uma nota ruim, ela já prepara o terreno. Então, não fica bravo comigo não. Mas você não vai ficar bravo comigo, você não vai me bater? Você não vai deixar de me amar? Aquelas coisas todas que criança fala. E ela começa a falar, não, porque
eu acho que eu fui muito ruim, eu não estudei como deveria ter estudado, eu acho que eu conversei muito. Ela mesmo já sabe o porquê que ela não tira nota. É porque eu conversei muito, eu não prestei atenção, eu acho que eu não vou tirar nota boa tal. E quando ela tira uma nota boa, ela fica feliz da vida. Nossa, ela mostra o boletim, aqui eu achava que eu ia tirar 6, eu tirei 8,5, que não sei o quê. E aí, assim como Deus, eu acho que nós precisamos ser instrumento de crescimento na vida dos nossos filhos. E eu falo, glória a Deus que você tirou 8,5, mas você tem condição de tirar 10. Aí ela tirou 6, não, vamos resolver, mas você vai aumentar essa nota. Mas nós sempre temos que aumentar a régua em relação àquilo que Deus tem para nós. Porque muitas vezes quando você se acostuma com a esterilidade, quando você se acostuma com a superficialidade, quando você se acostuma com simplesmente o fato de não crescer, todo mundo está crescendo, só você que não cresce, todo mundo prospera, é só você que não prospera. Provavelmente a sua fala também é diferente das outras. Provavelmente o que você lança sobre a sua própria vida é diferente do que os outros lançam. Mas deixa eu te falar, isso não é motivo de desistir, isso é motivo de ajustar. Provavelmente você não está alinhado com os céus, você não está alinhado com os valores de Deus, para aquilo que Deus tem para você. Lá em João 15, 8, fala o seguinte: a melhor forma de glorificar a Deus, o que é? É dando fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos torneis meus discípulos. Então, dar fruto diz muito a respeito do quanto valorizamos o reino de Deus. Se você acha, meus irmãos, se você acha que a esposa que Deus te deu, eu vou falar porque eu sou homem, que a esposa que você te deu, foi Deus que te deu, você acha que essa esposa precisa crescer? Sim ou não? E quando essa esposa cresce, quem que é glorificado? É você? Não, você é exaltado, mas quem é glorificado é Deus. Porque a palavra de Deus fala, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando você entende que os seus filhos, foi Deus que te deu, você pode ter certeza, o crescimento do seu filho vai exaltar você, mas vai glorificar a Deus. Porque tudo que Deus deu, colocou na sua mão, e que você reconhece que é Deus que te deu, você pode ter certeza, vai crescer. Esse é um sinal, é crescimento, é fruto. E se não há fruto, provavelmente nós estamos ofendendo o reino de Deus. Porque Deus nos designou para ter fruto. Você acredita que foi Deus que abriu a porta de emprego para onde você está inserido hoje? Se você pode ter certeza, aquilo precisa crescer, porque o Senhor fala, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornei os meus discípulos. Então, o que acontece? Jesus, ele foi um homem que foi muito frutífero. Jesus, aonde ele foi, ele deu fruto. Aonde ele colocava a mão, prosperava. Aonde ele colocava a mão, saía a bênção, saía a maldição, entrava a bênção. Onde ele colocava a mão, vinha, manifestava, ele crescia. E o que ele está falando? Nisto é glorificado o meu Pai, em que dei muito fruto. E dessa forma, vocês vão me tornar os meus discípulos. Qual que é o primeiro sinal de um discípulo? É ser frutífero. Discípulo do Senhor frutifica. Discípulo do Senhor dá muito fruto. Discípulo do Senhor cresce. Discípulo do Senhor avança em todas as áreas da sua vida. E se tem alguma área que parece que tem alguma coisa que está segurando, não pode ter certeza, não é o Senhor. E não também coloque culpa em terceiros. Infelizmente, nós somos uma geração que gostamos de como que eu posso dizer, culpar o terceiro. Foi o meu discipulador que não fez, foi o meu líder que não aconselhou, que não sei o quê. Esses dias, eu não sei que foi mês passado, esse mês, estava lá um show lá de um americano nos Estados Unidos, eu não sei se estava tendo a festa da empresa, aí ele estava lá filmando, aí de repente filmou lá o CEO da empresa, lá se agarrando lá não sei se é diretor da empresa, e aí viralizou aquilo ali. Ele chama, e aí chegou, o que falou? Aí falou, o que o cara fez? Eu vou processar quem gravou lá o negócio. Porque o culpado não foi ele. Quem que é culpado? Foi a empresa que gravou. Eu vou processar. Não sei quanto, porque a vida dele acabou porque ele foi gravado. A vida dele não acabou porque simplesmente ele começou a trair a sua esposa. É que nem aquela conversinha lá que você vê. Houve uma traição, o marido viu lá a esposa o traindo no sofá de casa. E ele ficou mal com aquilo. Minha esposa me traiu, eu vi lá a traição no sofá de casa. O que eu vou fazer? Eu vou vender o sofá.
Então, você percebe, o culpado não é ele. O culpado não é ele que não traz alegria para a esposa, o culpado não é ele que não traz satisfação, o culpado não é ele que ele não percebeu que alguma coisa mudou, o culpado não é ele que percebeu que ele perdeu o propósito, o senso de propósito. Esses dias eu fui conversar com um rapaz, ele falou assim, pastor, sobre o filho dele, pastor, ele está com a expectativa que o filho dele vai ser um jogador de futebol, vai ganhar muito dinheiro, essas coisas todas. O filho dele tem 12 anos, eu falei assim, mas qual que é o propósito de tudo isso? Como assim, pastor? Ele falou assim, mas qual que é o propósito do seu filho ganhar muito dinheiro? Porque um homem sem propósito é um homem que vai destruir a sua própria vida, vai destruir a vida dos seus filhos. Por que você quer que seu filho ganhe muito dinheiro? Olha onde que está esse jogador aqui que ganha muito dinheiro. É isso que você quer para a vida do seu filho? Porque o dinheiro aqui é neutro. É você que vai definir se ele vai te abençoar e vai te amaldiçoar. Assim como a internet é neutra. Você que vai decidir se vai ouvir coisas que vai destruir sua vida ou vai edificar sua vida. Essas coisas são neutras. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito de ter um filho? O propósito do filho é ficar à frente. Então, pais que não entendem qual é o propósito de Deus para a sua vida, eles destroem o propósito de Deus na vida dos seus filhos. E destrói o próprio propósito de Deus na sua própria vida. Então, dar fruto é uma consequência de estar ligado a Cristo, e ter intimidade com Ele. Lá em João capítulo 15, verso 4 e 5, fala o seguinte, permanecei em mim, e eu permaneço em vós. Como pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós somos o ramo. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que o Senhor está falando aqui, meus irmãos. Como que você pode dar fruto de si mesmo, se não permanece na videira? Ele dá o exemplo da videira. Assim como um galho da videira, que ela é desconectada da videira, ela seca e morre, assim é você desconectado da presença de Deus. O que uma mulher de Deus precisa em relação ao seu marido? Porque eu imagino que uma mulher de Deus, antes de casar, o que ela ora? Qual é o principal requisito que uma mulher pede para casar com um homem? Que seja um homem de Deus. O que o homem de Deus precisa ter? Não precisa ter dinheiro. Não precisa ter um time de futebol. Ele não precisa, às vezes, ser engraçado. É bom ser engraçado, mas não precisa ser engraçado, ser humorista. Mas um homem de Deus precisa ter a vida de Deus. E aqui está falando, aqui fala que, na verdade, então, a consequência de você dar fruto na sua vida, na verdade, é você ter intimidade com Cristo. Você precisa ver, meu casamento é uma porcaria. Mas por que o casamento é uma porcaria? Quem que uniu esse casamento? Quem que abençoou esse casamento? As pessoas às vezes vêm me procurar, pastor, abençoa aí meu casamento. Eu vou lá e abençoo o casamento. Mas você precisa entender que o mesmo Deus que abençoou a sua aliança, é o mesmo Deus que vai restaurar a sua aliança. Porque com o tempo o ouro vai perdendo aquele brilho, vai perdendo, mas você vai lá e abençoa. Então, na verdade, o nosso fruto está associado ao quê? A sua vida com Deus. Lá em Gênesis capítulo 30, verso 22, eu queria orar rapidamente sobre isso, depois eu queria falar do outro aspecto, que é continuidade desse. Vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou com Raquel e disse, acaso eu estou em lugar de Deus, que deu o ventre, impediu de frutificar? Meus irmãos, essa é a postura que nós devemos ter. É interessante que Raquel entendeu. Você acha que esse homem foi duro? Com a esposa? Foi ou não foi? Mas ele não falou a verdade? Sim ou não? Sim ou não? Porque o que ele falou? Porque tem certa a sequência que tem a ver com a dependência. Mas aquela mulher queria ter fruto. Aquele líder queria multiplicar. E às vezes chega um líder para um discipulador e fala assim, Fábio, a minha célula não multiplica. Você é o culpado, porque você não fez o que devia ter feito. Camila, você não discipulou como devia ter discipulado. Ô Felipe, aí, a minha rede não multiplica porque você não me dá atenção. Foi o que a mulher fez com Jacó.
O que Jacó falou? Por acaso eu sou Deus? Por acaso eu que tenho a habilidade de levar a crescer? Porque o Senhor fala que quem dá o crescimento é Deus. Sim ou não? E muitas vezes nós queremos colocar aquilo que na verdade é prerrogativa de Deus, queremos colocar em terceiros. E o homem falou a verdade, ele pode ter sido bruto, mas falou a verdade. E geralmente o homem é bruto. Mas a mulher quando a mulher não enxerga a verdade, só enxerga a brutalidade, porque foi no caso de Jacó. Mas o que Raquel fez, meus irmãos? Porque Jacó colocou ela no endereço certo. Vai buscar de Deus. Eu não sou Deus. Foi Deus que deu esse ventre que é estéril. Não fui eu que fiz isso. Eu continuo te amando. Mas quem fez essa questão de infertilidade, depois você vê no contexto aqui, foi Deus, não fui eu. E o que a Raquel fez? Ela foi buscar o Senhor. E quando a Raquel começou a buscar o Senhor, o que a palavra de Deus fala? Então o Senhor abençoou Raquel. E Raquel teve um filho. E esse filho se chamou Jacó. E quando José. E quando José nasceu, a palavra de Deus fala, Jacó decidiu voltar para casa. Jacó decidiu voltar a trilhar os caminhos do propósito de Deus. Então por quê? Quem que fez o negócio acontecer? Foi Deus. Então às vezes tem problema no seu casamento. Parece que eu não consigo fazer o que eu conseguia fazer antes com a minha esposa. Eu estou falando aqui de ministrar, não estou falando de outras coisas não. Em relação à sua liderança, mas nós vamos reconhecer, não está frutificando, não está crescendo como poderia crescer. O que eu vou fazer? Eu vou atacar as pessoas? Eu lembro quando eu era um pastor que sempre sonhei em ter uma igreja de 100 membros só. Isso é muito bonito, não é? Não, não é nada bonito. Porque o Deus que você serve, Ele é um Deus de muita grandeza. Mas Deus respeita a sua escassez, a sua limitação. E eu ficava com esse pensamento, não, eu quero uma igreja de 100 membros. Se eu estou com era esse pensamento que eu tinha, eu não era pastor ainda. Eu tenho uma célula de 7 adolescentes. Na época eu era adolescente. Esses adolescentes só me dão problema. As mães ficam me ligando para mim, para eu fazer o que ela não consegue fazer, quer que eu faça com o filho dele. E era esse pensamento que eu tinha, não quero uma igreja de 1000 membros, não. Eu quero uma igreja de 100 membros e olhe lá. E aí foi quando Deus começa a ministrar, não, primeiro, que eu jamais vou colocar algo que não tem a ver com a minha essência dentro de você. E a minha essência é grande. Então eu vou colocar a minha grandeza dentro de você. Mas isso eu não posso falar. Quando paramos de frutificar, aceitamos a condição de sermos estéreos. Estamos ofendendo a Deus, o reino e o nosso chamado. Amém, irmãos? O que eu estou compartilhando aqui, nós estamos compartilhando esse jejum. Na verdade é uma crescente que nós precisamos entender que o que nós precisamos, o que vai acontecer no segundo semestre, na minha vida e na sua vida, e na nossa vida de forma coletiva como igreja, está associado a essas coisas que eu estou falando aqui. E, então, nós somos um povo que nós não desistimos, nós não retrocedemos. Nós não abrimos mão daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós não temos a capacidade de jogar a toalha. Quem pode fazer é o Senhor, e Ele não vai fazer. Ele não desistiu de você, como Ele não desistiu sobre aquilo que Ele falou que vai acontecer na sua vida. Segunda coisa, no reino de Deus não existe essa história de não ser estéril, de não frutificar. Então no reino de Deus, o reino de Deus ele dá fruto. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te conectou a alguém, você pode ter certeza, essa área vai frutificar. E quem dá o crescimento é o Senhor, não é você. Nunca associe a terceiros uma responsabilidade, uma prerrogativa que é sua ou de Deus. Se Deus não está crescendo, ou se alguma coisa não está acontecendo na minha vida, pelo amor de Deus, não vai fazer aqui como eu falei para você, não vai vender o sofá. O sofá é o que tem menos problema aqui. E aí eu quero falar para você, por que muitas vezes nós deixamos de dar fruto? Que é uma coisa que também agride e ofende a Deus. A independência. Quando você decide, mesmo de forma incondicional, não estou nem percebendo, mas quando você decide ser uma pessoa independente, você pode ter certeza, você ofende a Deus.
Porque Deus, o reino de Deus não é movido de forma independente. O Senhor está falando, eu estou conectado com meu Pai, como meu Pai está conectado comigo, e assim como eu quero que vocês estejam conectados. Foi o que Jesus falou antes de subir aos céus. Então, na verdade, não existe independência no reino de Deus. Mas nós vemos numa geração que prega independência. E lá em João capítulo 15, verso 5, fala o seguinte: eu sou a videira, e vós o ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha que coisa poderosa. Quem permanece em mim e eu nele, nesse dá muito fruto. E aí ele fala o porquê que nós damos muito fruto. Ele fala aqui, porque sem mim nada podeis fazer. Isso não é total dependência? Mas tem gente aqui que acha que não, que pode fazer muita coisa sem o Senhor. Eu tenho um irmão que chama Ricardo. Isso lá na adolescência, quando tinha uns 13, 14 anos, nós jogávamos bola e era aquela coisa lá, chegava em casa, não queria nem tomar banho para dormir, para acordar mais tarde. Era assim uma vida, era futebol. E a minha mãe era uma mulher muito enérgica. Ela tinha mais não na boca do que sim. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tá não sei o quê, assim, tu couro, você quer cheirar o couro, vai comer beterraba. Era só isso. E chegou uma hora que meu irmão, assim, ele explodiu, não aguento mais ficar nessa casa. Eu vou embora. Você já viu rebelde sem causa? Ele mora sozinho, quer fugir de casa. Assim, não aguento, eu não sei o quê. Aí eu lembro que eu estava na cozinha, e ele conversando comigo, eu sempre fui mais próximo. Ele, não aguento mais. Olha o que a mãe fica falando pra gente, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, isso é um absurdo. Eu vou sair de casa, eu não vou mais ficar aqui. Aí pegou uma mão formosa, que é o maior. Mamãe, quando você pegar esse mamão, eu já não estarei em casa. E eu vendo aqui, eu dei muita risada. Eu não aguento mais. Eu não lembro lá o que ele colocou. E colocou lá, eu vou viver minha vida. E o que ele foi fazer? Escreveu numa mão e deixou lá na fruteira. E foi jogar bola. Como a gente sempre fazia. Passou 3 horas, estava com fome. Ele percebeu que não tinha dinheiro para comprar comida. O que ele fez? Ele voltou para casa. Aí minha mãe não viu o mamão. Ele comeu um mamão, a gente comeu um mamão, minha mãe não sabe disso. Mas você percebe, o que o meu irmão descobriu? Nada eu posso fazer sem minha mãe. E os nossos filhos, eles já descobriram isso. Por isso que os nossos filhos, eles buscam a arte da manipulação, para manipular o pai ou a mãe. Porque eles entendem, sem meus pais eu nada posso fazer. O problema é quando nós entendemos que nós podemos fazer algo sem o consentimento dos nossos pais. Aí onde que acontece? Aí vem a maldição, aí vem o retrocesso, você desiste, você perde a alegria e você não dá fruto. Quando você acha que você pode fazer alguma coisa sem o seu pai. E o Senhor é muito claro que Ele está falando, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque nada podeis fazer sem mim. Nada. Eu sei que você que é pai, vai chegar um momento que o seu filho, eu não sei se é pai adolescente, minhas filhas não são adolescentes ainda, mas você precisa entender. Chega uma hora que a coisa que é mais importante que nós precisamos ensinar para os nossos filhos é depender de Deus. Primeiro ele vai depender de você, emocionalmente, financeiramente, mas vai chegar um momento que essa dependência vai acabar, ele vai casar, vai trabalhar, e aí vai... Mas ele sempre vai depender, mas ele vai precisar depender de uma outra pessoa. Ele vai precisar depender do mesmo Deus que você depende. E aí ele vai casar, ele vai precisar aprender a depender de Deus. Por isso que a gente vê uns adolescentes que é tudo rebelde sem causa, é independente. O caminho disso, meus irmãos, é a destruição. O caminho disso, o que é? É falta de fruto. O caminho disso é a pobreza. O caminho disso é, com certeza, mas glória a Deus que o Senhor vem e restaura tudo depois. Mas nós vamos entender o que o Senhor está falando. Sem mim, nada podeis fazer. Um homem que me admira muito, ele não teve o final como deveria ter, é Salomão. Mas se você for ver a vida de Salomão, pode desligar a música aí? Tem alguém lá em cima lá?
Liga, fica com essas musiquinhas, o pessoal vai, aí dorme, aí dorme. Estou até aqui eu amolecendo, falando assim, ó. Aí, por que negócio é esse? Ela está sem comer, está cansada, está em pé, 2 horas, você fica, vai. Aí dorme todo mundo. E é interessante que, se você for ver a vida lá em Provérbios, capítulo 1, 2, 3, você começa a ver Davi falando para Salomão, Salomão falando, na verdade, né? Ele fala assim, nossa, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe, eu valorizo o que meu pai falava, eu valorizo o conhecimento, os ensinamentos do pai, os ensinamentos da mãe, que não sei o quê. E então, você percebe que uma coisa que Salomão tinha era conhecimento. E o que ele aprendeu? Salomão, de alguma forma, ele aprendeu a depender do pai. O seu pai, na época, era o rei Davi. Ao ponto que o próprio Davi falou para Salomão, quando você uma vez se encontrar com Deus, você peça sabedoria. Então, é interessante que quando Salomão tem uma experiência, e o Senhor pede algo, e Deus fala assim, olha, faça um pedido, que você pediu, eu vou realizar. E Salomão pede sabedoria, mas Salomão em si mesmo não sabia o que era sabedoria. Salomão não sabia qual as implicações que um homem sábio poderia ter na sua casa, na sua liderança, no seu reino. Salomão não sabia dessas implicâncias, mas ele sabia, mas ele tinha um conhecimento. Qual que era ou a informação? Que o pai dele ensinava. Então, se tem alguma coisa que você precisa ensinar seu filho, não é ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Tem pai que fala, não, vai ganhar muito dinheiro, vai ser rico, depois vai me dar uma casa, vai me dar um carro. Pelo amor de Deus, o seu filho precisa aprender a depender de Deus. O seu filho precisa amar Deus acima de todas as coisas. O seu filho precisa amar Deus, entender que tem um chamado, que tem um propósito. É isso que nossos filhos... Agora, Salomão, ele pediu sabedoria para Deus, porque na verdade o pai dele, de alguma forma, instruía ele a isso. Mas Salomão mesmo não sabia que o fato dele ser um homem sábio ia levar todo Israel para onde foi levado, simplesmente porque ele entendeu. Existe uma diferença muito grande entre sabedoria e informação. Informação é você saber, olha, Coca-Cola dá câncer. Eu vi na notícia, você viu? Coca-Cola dá câncer. E você continua a tomar Coca-Cola, dá Coca-Cola para os filhos, põe Coca-Cola na mamadeira, até um dia que você pega câncer e descobre que pegou câncer por causa da Coca-Cola. O que é conhecimento? Mano, Coca-Cola mata, eu não vou mais tomar isso em casa. Eu não permito que isso entre mais em casa. É conhecimento. Então, Salomão, ele tinha conhecimento. Mas ele não sabia realmente o que a sabedoria ia agregar na sua vida. É isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Às vezes você fala, não pode fazer isso, ele não vai ter compreensão, ele não tem, às vezes, a inteligência, ou a inteligência totalmente formada, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a depender de Deus. Então, quando você vai tomar uma decisão e fala, eu vou orar para Deus, eu vou conversar com a sua mãe primeiro, vamos orar e vamos ver qual é a direção de Deus. O que você está ensinando para o seu filho? Depender de Deus. E é muito ruim quando você percebe uma geração de adolescentes, jovens, crescentes, que não depende de Deus. E às vezes isso é consequência da criação dos pais. Então, como eu falei, nós estamos aí orando aí para ir para um prédio novo, e a direção que eu dei não obrigo ninguém, mas o conselho que eu dei para todos os membros da igreja, eu falei assim, não vá levantar oferta como grupo, tem condições de fazer isso como uma rede, mas faça isso no âmbito familiar. Chega na sua casa, e é muito importante que seus filhos estejam nisso, e fala, olha, nós vamos ofertar, nós vamos abençoar essa casa, porque o Senhor tem nos abençoado, e com essa bênção, é o Senhor que tem nos prosperado, e Ele tem nos prosperado por conta de um propósito, e por conta nós vamos dar uma oferta expressiva, para ter uma casa maior, para que outras pessoas se convertam, para que outras pessoas sejam afetadas, como nós estamos sendo afetados, e você ensina para os seus filhos, qual é o valor que nós vamos dar, qual o valor que cada um vai dar. O que eu estou ensinando meus filhos desde a criança? É o caminho que se deve andar, que o Salomão falava, é você a depender de Deus. E eu gostaria de falar então aqui uma outra expressão que ofende a Deus. A sua independência ofende a Deus. Você depender do mundo ofende o caráter de Deus, ofende o próprio Deus, quando simplesmente nós somos pessoas totalmente independentes, simplesmente por quando alguém fala alguma coisa para você que você não concorda, que você não aceita, isso ofende a Deus. O que é independência? Independência é muitas vezes pensarmos que independência significa não depender de ninguém. Então, o que acontece? Aí você percebe que isso é da natureza humana, tá, meus irmãos? Isso é da natureza humana, não é porque o seu filho foi escolhido, você foi escolhido, mas na verdade,
Nós sempre queremos, a gente tem muita dificuldade de andar conectado ao corpo, porque a proteção está no corpo. Nós temos muita dificuldade, às vezes, de dependermos do cônjuge um dos outros, porque muitas vezes, por conta disso, você perde conforto, você perde intimidade, você perde alguma coisa, simplesmente por conta de um relacionamento. Porque a vida cristã é uma vida de dependência a Deus, não existe outra forma. Então, na verdade, no âmbito, no entendimento espiritual, isso é uma ilusão. Jesus nos ensina que não podemos dar fruto sem Ele. Como eu falei no verso 5, sem mim nada podeis fazer. Agora, se você está conduzindo uma célula, por que o negócio não está acontecendo? É porque provavelmente está fazendo sem o Senhor. O seu casamento não frutifica, provavelmente perdeu a essência. Você está querendo, você entrou no automático e está fazendo as coisas sem o Senhor. Sabe, vai para um jejum, vai ministrar uma célula, você não busca, não vai meditar, Senhor, me usa, tal. Isso é depender do Senhor, aquela resistência, aquele medo, aquele frio na barriga. Eu vou casar, Senhor, me usa nesse casamento. Senhor, que eu possa ser esse sacerdote que o Senhor tanto ministra na minha casa, que eu possa ser esse homem que ame a minha esposa acima de todas as coisas, como o Senhor amou a igreja. Tudo isso, o que é? É de alguma forma entender que tudo que você precisa fazer, você vai fazer com o Senhor. Sem Ele vai dar errado, no seu âmbito financeiro. Eu fico vendo, nós somos uma igreja que nós crescemos muito no âmbito empresarial, nós temos muito empresário no nosso meio, por isso que eu imagino que muitos não estão aqui hoje porque estão trabalhando, eu espero. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ter, a partir do dia 22, vamos ter um culto lá dos empresários. Vamos começar, porque você empresário, você precisa entender, sem o Senhor você não pode fazer nada. E quem está debaixo lá da sua empresa, da sua liderança, com certeza vai para o mesmo caminho que você sem o Senhor. Vai para o caminho do nada. Não vai conquistar nada. Por quê? Porque você não tem propósito. Você acha que, na verdade, tudo que está fazendo é por conta própria. E é interessante que a vida cristã é uma vida de dependência, de estarmos conectados ao corpo. E aí o que ele fala no verso 4? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O que é permanecer, meus irmãos? É ter comunhão diária com Ele, é viver conectado na fonte, assim como um galho cortado da videira seca, é o cristão desconectado a Cristo, enfraquece espiritualmente. Eu não conheço ninguém, meus irmãos, que veio do encontro empolgado, eu vou ganhar um mundo, as coisas vão acontecer, vai mudar, aí falta o culto, falta a célula, falta o culto, não, eu vou voltar, onde eu vou voltar? Volta o culto, volta a célula. A pessoa está anemia, é que nem aquela pessoa que tem uma doença, ela sabe que ela precisa comer, mas ela não tem força para comer. Alguém já conhece gente assim? Toma isso, você precisa comer alguma coisa, senão você vai ficar pior. Não, a pessoa não consegue comer, você tem que beber água. Não consigo ter sede. Então, permanecer no Senhor, o que é? É você ter comunhão com Ele diariamente. Eu lembro quando eu tive a Isabela, a gente não vai ter curso de criação de filhos, vai ser no segundo semestre, mas eu lembro quando eu tive a Isabela, criou uma distância muito grande entre eu e Eloá, no meu casamento. Não foi porque eu fiz de forma intencionada. Como eu não sabia qual era o papel da minha filha dentro do meu casamento, eu coloquei a Isabela acima de todos. O que aconteceu com o meu casamento? Houve uma distância muito grande no meu casamento, entre eu e Eloá. O prazer diminuiu, a satisfação diminuiu, a alegria diminuiu, mas porque eu não entendia qual que era o propósito da Isabela na minha casa. A Isabela é minha filha e a Eloá é minha esposa. A Isabela, ela foi me dada para cumprir um propósito, e ela foi me dada para um dia ser enviada. E ela não é ela que dita os ritmos, não é ela que vai falar o horário que vai dormir, o horário que vai comer, quando vai viajar, não é ela que faz isso. Mas no começo do casamento eu fazia isso. O que aconteceu com isso? Quase destruiu o meu casamento. Quase destruiu não, mas eu perdi muita força no meu casamento. Aí eu lembro que teve um tempo lá que eu fui sair com ela lá, depois que a Isabela nasceu, sim, eu não tinha o que conversar com ela. Aí você fica no celular, alguma coisa aconteceu aqui. Isso acontece no seu casamento, isso acontece na sua liderança, isso acontece na sua vida empresarial, na sua vida profissional, isso acontece em todas as áreas da sua vida.
Mas o que eu vou fazer? Eu vou vender o sofá? É isso que eu vou fazer? É isso? Essa é a parte, irmãos, isso aí é a parte mais fácil para fazer. É a mais fácil e o que traz mais problema. É você vender o sofá. É o que traz, é o mais fácil, é o mais rápido de se resolver, mas é o que traz mais danos para a sua vida. E eu falei assim, não, Eloy, a gente precisa resolver isso aí, pelo amor de Deus, conversar desse jeito, e mudamos. A partir disso, por exemplo, eu não deixo hoje ter tempo de qualidade com a minha esposa. Eu fico vendo, meus irmãos, gente do nosso meio, que fala assim, no jejum de 40 horas ele precisa ter tempo de qualidade com a esposa. No jejum de 40 horas, porque eu nunca porque eu estou abrindo mão da liderança, porque eu não consigo priorizar a minha família. Meus irmãos, eu faço tanta coisa. A igreja cresceu tanto, que eu abri mão de uma carreira profissional para ficar simultâneo, sabe, full time no ministério. Aí nós estamos trabalhando pelo lado também, para esse mesmo caminho. Meus irmãos, eu nunca deixei de ter tempo de qualidade com a minha família, com os meus familiares. É questão de prioridade. E a questão aqui, o que é comunhão? O que eu vou resolver isso aqui? Prioridade na minha vida é minha esposa. A prioridade do meu ministério é o Senhor. A prioridade na minha casa é o Senhor. E hoje o que eu estou vivendo com a minha esposa é um ambiente muito mais prazeroso, satisfatório, de alegria, muito maior do que 15 anos atrás. De alguma forma eu estou dependente. Hoje eu sou uma pessoa dependente emocionalmente dela e ela de mim. Não é bonitinho você ver aqueles velhinhos, 70 anos de casado, o cara morre, 2 meses depois a mulher morre, porque não sabe mais viver sem um outro. Isso deveria ser a vida da igreja. Mas por que não é? A pessoa se desconecta da igreja, ela está triste, eu vou orar para sair, eu vou fazer outra coisa, eu não vou vir. Ela não está mais dependente emocionalmente, espiritualmente com a igreja. E isso ofende a Deus. Por mais que seja espiritual, falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora eu vou priorizar minha família. Mas na verdade é uma pessoa que realmente não prioriza as coisas de Deus. Porque ela acha que pode fazer as coisas sem o Senhor. Você não tem como edificar a sua casa sem o Senhor. A palavra de Deus fala que se o Senhor não guarda, em vão você vai vigiar a sua casa. Se não é o Senhor na sua vida, você não vai edificar uma família vencedora. Se o Senhor não se manifesta e você não tem comunhão com o Senhor todos os dias da sua vida, você nem deveria ser um líder de célula, porque o líder de célula, a coisa mais importante que um líder de célula tem para oferecer é a vida de Deus. E a verdadeira independência, meus irmãos, vem com a dependência de Cristo. Aí você vê lá em Gálatas, o que o Senhor fala? Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Mas Ele não te libertou para você ficar livre. Agora eu posso ir no cinema a hora que eu quero. Agora eu posso ver futebol o horário que eu quero. Agora eu posso assistir o que eu quero assistir. Não, Ele falou da lei. Aquilo que te impedia de você ter liberdade, intimidade com o Senhor, foi removido. Só botei aí para nós orarmos. Mas eu gostaria de falar aqui 2 contextos aqui, que eu acho que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Eu não sei se você sabe, a falta da manifestação de Deus na sua vida é a sua falta de dependência a Deus. Quando uma pessoa fala assim, eu não quero desistir, eu quero fazer aquilo, eu não aguento mais. Um bom homem de Deus, qual que é a receita que ele dá? Mano, vai buscar o Senhor. Você não entendeu que o Senhor não está mais sendo ministrado na sua vida há muito tempo? Lá em Gênesis capítulo 13, verso 14 e 17, fala de um homem que chamava Abraão. Eu quero ler aqui rapidamente, fala o seguinte: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou deles: erga os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar com o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Meus irmãos, olha o que fala aqui no verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que se separou de Ló: erga os teus olhos e olhe desde
onde você está, para o norte e para o sul, para o ocidente e para o oriente. Quando que Abraão pôde olhar para o céu e olhar para o ocidente, para o oriente e declarar, isso um dia vai ser meu? Quando ele se separou de Ló. Deixa eu te falar uma coisa, qual que é muitos problemas que muitas vezes nós temos, é que nós somos dependentes de quem nós não podemos ser dependentes. De quem que Abraão era dependente? De Ló. Quem que era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão. A palavra de Deus fala que Ló era um homem justo, mas não era um homem que andava por fé. E muitas vezes, nós somos tão dependentes de pessoas como Ló nas nossas vidas, que o chamado de Deus paralisa. Que você já não consegue mais olhar aquilo que o Senhor tem para você, por conta da naturalidade. Eu fico vendo gente que, por exemplo, eu lembro, eu me converti numa célula, e o meu líder, ele tinha chamado para ser pastor. E ele foi pastor. Mas aconteceu uma tragédia na vida dele, que ele perdeu o ministério. Eu lembro que eu ia para essa célula, esse meu líder se converteu, e foi por conta desse líder que eu vim para a videira, foi por conta desse líder que realmente a questão do ministerial veio com clareza na minha vida. E ele começou a tomar decisões erradas. Primeiro, ele culpava o sofá, lembra? Ele era um que culpava o sofá. Ele entrava no Instagram e falava, tá vendo isso? Toda coisa. Eu lembro que ele era uma pessoa que para mim ele tinha muito valor. Assim como Ló tinha muito valor para Abraão. Mas chegou um momento na vida de Abraão, que ele teve que separar Abraão de Ló. Porque não tem como o natural andar com o sobrenatural. E aí, eu lembro que uma vez ele veio conversar comigo. E eu lembro que eu estava lá caminhando para ser pastor, e ele começou a falar mal da videira, para mim. Mas por que ele estava falando mal da videira? Ele estava falando mal do sofá. Era ele que não conseguia edificar o casamento, era ele que não conseguia trazer mais prazer para o casamento, é a ele que não conseguia ter mais alegria, é ele que não conseguiu resolver a frustração que foi gerada no coração dele. Lembra que eu falei para você? Só existe uma pessoa que tem a possibilidade e a capacidade de resolver a frustração, e não é quem gerou a frustração, é você e Deus. Se você não conseguir resolver a frustração que você tem, você vai atacar até aquilo que Deus abençoou na sua vida. Você vai atacar o seu casamento, você vai atacar seus filhos, você vai atacar ministério, você vai atacar até aquele que um dia foi instrumento de Deus para te salvar. E é interessante que eu lembro que ele veio conversar comigo, meus irmãos, eu fiquei tão mal. Eu lembro que eu depois fui conversar com meu irmão, eu falei, nossa, daí eu estou conversando com meu irmão, eu falei, Fábio, não tem, realmente não tem. E eu fiquei mal, porque eu não queria remover aquela pessoa da minha vida. Mas por que eu tive que remover aquela pessoa da minha vida, que me conectou à igreja, me conectou ao ministério? Porque ele estava se tornando um Ló na minha vida. Meus irmãos, nós não somos perfeitos. A perfeição está na unidade. A função do líder, do pastor e os membros da cela é guardar, não é expor. E quando aquele cara começou a expor a vida do meu pastor, quando aquele rapaz que na verdade foi instrumento de Deus na minha vida, ele começou a expor algumas coisas, eu falei, não, eu não consigo mandar com essa pessoa. E foi quando eu desconectei com aquela pessoa que o meu ministério começou a deslanchar. Mas infelizmente, nós não queremos desconectar com pessoas que na verdade, eles por conta de frustração, por conta de algo que aconteceu no passado, eles não conseguem romper. Então, eu estou falando aqui, tudo que estou falando desde domingo, você percebe que é uma escalada. Você começa com a falta de fruto. Aí você acha que a falta de frutos é tudo por conta de terceiro. É casamento por causa de terceiro, prosperidade por causa, tudo por causa dos outros. Ao ponto de você retroceder. E quando você retrocede, o que vai acontecer com você? Você é tão amargo, que tudo que você tem para falar é mal dos outros. E você já nem consegue perceber e entender que, na verdade, tudo que você está falando, na verdade, você já está colhendo na sua própria vida. E pessoas assim nós não podemos andar. Mas é interessante que Abraão, ele não conseguia entender que Ló era um atrapalho na sua vida. Que Ló, na verdade, impedia ele de conquistar algo maior. O que ele fez? O próprio Deus gerou uma circunstância que Ló se separou de Abraão. E quando Ló se separou de Abraão, foi o que o Senhor falou. Agora você pode olhar. Agora você pode perceber. A igreja vai crescer, a igreja vai avançar. Isso. Eu lembro que quando eu assumi o Tatuapé, com todo respeito, o Senhor falou assim, teve uma pessoa que não tem nada a ver com o Tatuapé. No dia que eu assumi o Tatuapé, ele mandou um WhatsApp para mim. Ô Fábio,
Eu fiquei sabendo que está assumindo a videira do Tatuapé, está assumindo a igreja que estava sendo liderada pelo pastor Calixto. Mas o Senhor está te falando que o seu discipulado só vai crescer quando duas pessoas próximas a você deixarem de andar com você. E, puxa vida, que palavra mais... E realmente, eu ficava pensando, será que é o Felipe? Será que é o Mateus? Será que é palmeirense? Deve ser palmeirense, com certeza deve ser algum... Mas é impressionante que, irmãos, eu esqueci disso daí. Na verdade, eu estou falando aqui, mas eu não pensei nada disso, né? Mas eu não queria que ninguém saísse. Você imagina um pastor que assume a igreja, já sabe que alguém vai sair? Misericórdia. Eu não queria que ninguém saísse. E eu não desisto de ninguém. Mesmo as pessoas desistindo de mim, mas eu não desisto de ninguém. E aconteceu que realmente, meus irmãos, foi acontecendo, passaram-se 3 anos, aí eu fui lembrar dessa palavra. É impressionante, foram 2 pessoas que saíram, que para mim, doeu muito no meu coração, por ter saído debaixo dele, deixar se desconectado de mim. Mas era nítido que era o próprio Senhor removendo essas pessoas. Na verdade, na minha vida, eram os ló da minha vida. Eram pessoas que eram justas, eram pessoas próximas a mim, eram pessoas que eu amava, mas eram pessoas que, na verdade, eles entravam na minha vida, não para edificar a minha fé, mas só para lembrar que eu não tenho condição, que eu não tenho capacidade, era só para lembrar que nós somos errados, que a igreja não tem condição, era só para lembrar a falha dos irmãos, era só isso o discipulado que eu tinha. Sabe, quando realmente eu via nos discipulados, ele sempre lembrava, está vendo fulano não sabe fazer aquilo, esse tem problema. Por exemplo, você sabe, geralmente o marido ele sabe quais são as limitações e os problemas da esposa. Agora, um homem de Deus jamais vai permitir que alguém fale mal da sua esposa. E eu permiti que essas 2 pessoas falassem mal das pessoas a quem eu liderava. E chegou uma hora que eu percebi, não chega, nunca mais. E é interessante que Deus gerou uma circunstância, realmente, foi quando a minha liderança, o meu discipulado, explodiu. Por quê? Ló, ele era dependente emocional, Abraão era dependente emocionalmente de Ló. E por conta dessa dependência de Ló, ele era independente de Deus. E por isso ele não conseguia crescer, frutificar, avançar, ter alegria e ter prazer. Quando Ló saiu, ele conseguiu olhar para as coisas como continuou a sonhar como Deus desejava que ele sonhasse. Tem uma outra pessoa, abre lá a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 29 e 31, e aí fala também de Raquel e Jacó. A palavra de Deus fala que Raquel e Jacó, como eu falei para você, a palavra de Deus fala que Raquel era estéril, não podia ter filhos. Mas olha só o que aconteceu. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Aí no 30, verso 1, fala o seguinte: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da sua irmã, e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irritou com Raquel e disse: acaso eu estou em um lugar de Deus, ao que ao teu ventre impediu de frutificar? Meus irmãos, a mesma coisa aqui. O que aconteceu? A palavra de Deus fala que Raquel, ela era conectada emocionalmente a Jacó, ela dependia de Jacó. É interessante que você não vê na Bíblia que a mulher precisa depender do homem depender da mulher. A mulher precisa ser submissa ao homem, e o homem precisa amar a esposa, e os dois precisam depender de Deus. Mas você percebe aqui que Raquel, emocionalmente falando, fisicamente falando, em todos os aspectos, ela era dependente de Jacó, ao ponto de achar que Jacó quer suprir ela, Jacó quer trazer experiências com Deus com ela. O que Jacó fala? Por acaso eu sou Deus? Por acaso sou eu que vou trazer libertação, cura na sua vida? Por acaso é eu que vou fazer o impossível na sua vida? Mas por quê? Porque Raquel era dependente do seu marido. Eu sei que tem muitas mulheres que elas são tão dependentes do seu marido, ao ponto de não terem experiências com Deus. Às vezes tem muitos maridos que são tão dependentes das suas esposas, que elas não conseguem ter experiências com Deus. E nós podemos ser conectados. Agora, dependência, meus irmãos, é só com Deus. E é interessante, aí você vai lá no verso 30, 22 e 24. Fala o seguinte: lembrou Deus de Raquel. Você consegue imaginar um Deus que esqueceu da sua filha? O que está falando aqui? Lembrou-se Deus de Raquel.
Puxa vida, você consegue imaginar Deus esquecendo de você? Porque tem gente que ora assim, Senhor, eu não sei se o Senhor sabe. Uns 2 anos atrás, o Senhor falou que o Senhor ia me fazer rico. Eu quero te lembrar, eu estou aqui ainda, viu? Esquece de mim não. Tem gente que ora desse jeito para Deus. Mas será se Deus realmente se esquece de mim, se esquece de você? Porque o que ele fala aqui? Lembrou-se Deus de Raquel. E por que Deus lembrou-se de Raquel? Aí fala, ouviu-a e a fez fecunda. Na verdade, o Senhor não havia se esquecido de Raquel. Era Raquel que não dependia de Deus. E quando você não depende de Deus, Deus não pode ouvir as suas orações. Porque Deus não ouve orações de pessoas que não dependem dEle. E Raquel, o que ela começou a fazer? Ela começou a orar, pedir para o Senhor, Senhor, me dá-me filho, senão eu vou morrer. Senhor, eu quero filho, Senhor, eu quero filho. O que aconteceu? A palavra de Deus fala, e Deus se lembrou de Raquel. E Raquel teve um filho. E colocou o nome dele de José. E a palavra de Deus fala que depois que Jacó teve seu filho, que chamava-se José, ele vai para Labão e fala, eu quero voltar para a casa dos meus descendentes. Da mesma forma que Abraão, ele voltou a sonhar. Quando o homem e a mulher aprenderam a depender de Deus. Porque, meus irmãos, é muito sufocante. Você já andou, Mateus, com pessoas que dependem de você? É você que vai fazer ele crescer, é você que vai fazer ele namorar com a esposa, é você... É só em Goiânia isso. É você que vai fazer o cara ser feliz, é você que vai fazer... Mateus, eu não sei o que eu faço, minha célula não multiplica, faz alguma coisa. Mateus, minha esposa está amarga, faz alguma coisa. Mateus, eu estou desempregado, faz alguma coisa. Meus irmãos, é muito angustiante você andar com pessoas que acham que você faz tudo. E é interessante que, de alguma forma, Raquel era dependente de Jacó. E por Raquel ser dependente de Jacó, ela não desfrutou de um Deus que pode fazer todas as coisas quando nós estamos nele. Mas quando Raquel ela entendeu que a sua dependência estava no Senhor, ela deixou de ser dependente de Jacó, mas estava conectada emocionalmente. Porque emocionalmente você precisa estar conectada à família, em relação ao corpo. Mas é interessante que todos estão conectados a Deus. É interessante, como eu falei para você, é muito comum no nosso meio, você vê pessoas que estão exclusivamente dependentes do seu cônjuge, ao ponto de não ter experiências com o Senhor. Tem muitos pais que estão tão dependentes dos seus filhos, que não conseguem ter uma experiência com o Senhor. Não, meu filho não vai casar, meu filho não vai fazer aquilo, o meu filho vai fazer isso, e não conseguem ter experiências com o Senhor. Tem pessoas que são tão dependentes dos seus líderes, que eles não conseguem ter experiência com o Senhor. Tem líderes que são tão dependentes de pai, de mãe, eu até entendo isso, dependente de um discipulador, está dependendo de líder, está dependendo de um pastor, que eles mesmos não conseguem ter experiências com o Senhor. Mas o que o Senhor está falando? Sem mim nada pode fazer, e você vai fazer tudo se você estiver em mim. Tudo isso por quê? Porque muitas vezes nós somos dependentes, é dependente do cunhado, é dependente do esposo, é dependente do primo, é dependente do líder que ganhou. Meus irmãos, as coisas passam. Se aquela pessoa que um dia levou você a aceitar Jesus, essa pessoa se desviou dos seus caminhos, não vai falar mal dela, mas pelo amor de Deus, não siga essas pessoas, que na verdade não tem nada para te fazer, nada para te falar. Como eu falei para você, eu tenho um líder, que se eu contar, e na verdade eu contei lá no meu livro, se você pegar a história da minha vida, não tem como falar, que um dia veio um homem que se chamava Jaime, que entrou na minha vida, ministrou na minha vida, e por conta dele, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, que por conta dele, eu decidi me tornar um pastor, que por conta dele, ele me conectou a Deus, mas um dia ele decidiu por um caminho diferente do meu. Ele simplesmente caiu no caminho da amargura, perdeu tudo aquilo que ele sonhava, e porque ele estava amargo, toda vez que ele se encontrava comigo, era para falar mal de alguém, mal dos outros, e aquilo, como eu falei para você, a amargura, meus irmãos, ela impregna. Agora, quando você é acostumado a andar com gente amarga, meus irmãos, simplesmente eu decidi, não tem como andar mais com essas pessoas, não tem como mais ouvir isso, porque isso na verdade me impregna, isso me desanima, isso mina a minha fé, e eu não estou aqui para ouvir que o fulano é errado, que o fulano nós estamos aqui para guardar. E acontece a mesma coisa com quem, meus irmãos? Com Ana. Lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 12. É a mesma coisa com Ana. A palavra de Deus fala que Ana queria filho. O que ela falava? Ela falava para o seu marido, Eucana, se eu não me engano, eu preciso ter filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho, vou morrer. E era uma briga, era muito grande.
Esse é o verso 12, eu acho que é o verso 10. Mas aí você vê a história de Ana, a mesma coisa. Ana, ela queria muito ter um filho. Mas ela chegou a um ponto na vida dela que ela falava isso para o marido: olha, eu queria ter filho, tal, não sei o quê. É que nem eu não sei se tem caso aqui no nosso meio, que você quer fazer uma viagem internacional, aquela viagem dos seus sonhos. Aí você fica falando para o seu marido: então, a gente podia, né, ir para Disney. E o marido não tem dinheiro. Aí você fala: mas a gente podia, né, não sei o quê, não sei. Aí a Eloá já é vacinada contra isso, porque a Eloá, ela tem uns pensamentos que vai assim, fora da curva. E eu falo assim: eu não tenho condição. O que ela fala? Eu não estou pedindo para você, só estou falando que eu estou orando para Deus e Deus vai nos dar. Aí o que acontece? Aí hoje eu já também estou vacinado. Então você fala que eu também quero ir quando você for, porque se Deus vai dar passar, falar que eu quero com você. E acontece. Mas deixa eu te falar uma coisa. Meus irmãos, assim o exemplo parece que até ser bobo. Mas é simplesmente o versículo que eu comecei falando aqui. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode fazer muita coisa sem seu marido. Você pode fazer muita coisa sem a sua esposa. Você pode fazer muita coisa sem seus filhos. Você pode fazer muita coisa sem seus pais. Mas sem o Senhor, nada você pode fazer. E a palavra de Deus fala que Ana queria ter um filho. Mas chegou um momento na vida dela que ela percebeu que ela não ia ter filho. O que ela começou a fazer? Ela se lembrou do Senhor. E quando ela se lembrou do Senhor, o que aconteceu? Ela foi lá e consagrou os sonhos dela. E a palavra de Deus fala que: Senhor, se o Senhor me der um filho, sobre a cabeça dele não vai passar navalha, ele vai ser um nazireu, que não sei o quê. E começou a ministrar. E a palavra de Deus fala que 1 ano depois, Ana teve filho. Então você percebe, falta de fruto na sua vida e na minha vida, meus irmãos, é falta de dependência de Deus. Se as coisas não estão acontecendo na sua célula, as coisas não estão acontecendo no seu casamento, não estão acontecendo no âmbito financeiro, em alguma área da sua vida, lembra-se uma coisa: nada podemos fazer sem o Senhor. Se as pessoas não estão respondendo, responda a você. Mas você pode ter certeza, uma célula de 10, 15 pessoas vai ser abençoada por você, por conta da sua resposta, por conta da sua decisão, por conta daquilo que você tem com o Senhor. E é isso que o Senhor precisa fazer. Mas nós precisamos entender, a sua independência, a minha independência, meus irmãos, ela ofende a Deus. Quando você decide depender das finanças, do seu trabalho, do cônjuge, da família, do filho, você ofende a Deus. E a palavra de Deus fala que no final, Ana vai lá e consagra. O que é consagrar, meus irmãos? Ela foi lá e consagrou o filho dela. Ela falou assim: ó, Senhor, está aqui. Se o Senhor me der um filho, eu não vou passar mais navalha na cabeça desse menino. Esse menino vai ser nazireu e ele vai te servir para o resto da sua vida. Eu consagro ele ao Senhor. Você tem disposição de fazer isso hoje? De consagrar os seus sonhos? De consagrar aquilo que ainda não aconteceu e consagrar ao Senhor, entregar assim no altar para o Senhor? Porque o Senhor, a palavra de Deus fala que o Senhor aceitou. Ela era externa, não. Essa mulher está dando um filho que ela não pode ter, eu aceito. Eu vou fazer essa mulher ter um filho. Ela teve um filho que se chamava Samuel. E esse homem foi ungir o rei Saul, depois ungiu o rei Davi. Tudo isso por conta do quê? De uma consagração. Deixa eu te perguntar, o seu casamento pertence a quem? Os seus filhos pertencem a quem? Você que é casado aí, que tem filho, a corte, seus filhos pertencem a quem? Diz muito a nosso respeito. Essa igreja pertence a quem? Aquilo que nós estamos edificando pertence a quem? Pertence àquilo que você consagra. E aquela mulher consagrou o seu filho, que ela não tinha a Deus. O Senhor realizou o Senhor e tomou o filho para o Senhor. Mas a palavra de Deus fala que depois ela teve o quê? Mais 5 filhos. Provavelmente, não conta as escrituras, mas provavelmente ela teve mais filho que a outra que tinha possibilidade de ter filho. Esse é o mover de Deus. Quando nós entregamos o Senhor, meus irmãos, numa tacada você passa todo mundo. Estava conversando com um rapaz ontem. Falei: pastor, eu nem sei se eu posso falar isso, não sei se é confidencial. Pastor, minha esposa vai ter filho. Falei: é mesmo, é? Trigêmeos. Eu olhei assim para ele. Falei: meu irmão, se numa tacada só passou todo mundo da rede assim, um placar ali, no ângulo, e de bicicleta ainda. Eu acho que estou até meio grog, né? Deus é bom, pastor. Deus é muito bom. Mas você percebe, meus irmãos,
Eu quero que você fique em pé. Eu queria que o pessoal do louvor subisse. Aliás, o pessoal do louvor subisse, não. Tem uma música. Passa aí no WhatsApp. Eu quero colocar um louvor. Eu gostaria que agora você tivesse uma experiência com o Senhor. É muito importante você chegar diante do Senhor e perceber. Puxa vida. O que está acontecendo na minha vida é porque eu excluí o Senhor da equação da minha vida. Muitas vezes nós excluímos o Senhor das principais decisões das nossas vidas. Isso vai dar ruim. E muitas vezes nós excluímos o Senhor também das pequenas decisões das nossas vidas. Isso também vai dar muito ruim. E muitas vezes nós excluímos o Senhor das decisões pequenas, mínimas. Isso também vai dar ruim. Como o Senhor falou, sem mim, nada podeis fazer. Então, não acho que você tem habilidade para liderar uma célula. Não acho que você tenha habilidade suficiente para edificar um casamento cujo Senhor tem uma palavra para ela. Não acho que você tem uma habilidade de fazer os seus filhos se tornarem vencedores. Como eu falei para você, a mulher ela precisa aprender a submeter ao marido. E o marido precisa aprender a amar a esposa. E os dois precisam aprender a depender de Deus. Os nossos filhos são extensão daquilo que nós construímos com o Senhor. Os seus filhos não vão, e os jovens estão me ouvindo, eles não vão ser enviados para o mundo, para o mercado de trabalho, para ficar ricos e milionários. E se acontecer isso com eles, eles têm um propósito, é para abençoar pessoas. O reino de Deus é acima de todas as coisas. Por isso que o Senhor fala, busque o reino de Deus. Como eu falei para você, muitas coisas nós vamos passar. Dificuldade, pressão, muitas batalhas nós vamos enfrentar, muitos sonhos nós vamos conquistar juntos, mas propósitos nós só temos um. Nós não temos 2, 3 ou 4 propósitos, nós só temos um. E o nosso propósito, no meu caso como pastor, é edificar uma igreja de vencedores. E você é um vencedor. E eu gostaria que você transferisse isso para os seus filhos. Eu gostaria que esse propósito, na verdade, fosse base para as suas decisões, fosse base para as suas escolhas. Porque tem muitas escolhas que são importantes, mas não são prioridades. E quando você coloca a régua, o reino de Deus, como padrão das suas escolhas, padrão das batalhas que você vai travar, é mais fácil de avançar. E dificilmente você vai retroceder. Eu vou colocar aqui um louvor, mas eu quero perguntar para você, você tem feito muita coisa sem o Senhor? Porque nós temos aí tantas coisas para conquistar no segundo semestre, e você não vai conquistar porque o pastor fala bem, fala mal, porque veste bem ou veste mal, porque você tem um líder bom ou ruim, porque você tem um líder que exala muita unção. Sem o Senhor, meus irmãos, nada podemos fazer. Agora eu quero perguntar para você, até aqui, tem muita coisa que você tem feito sem o Senhor? Qual é aquela área da sua vida que você já jogou a toalha? Eu quero que você saiba hoje, aquela área que você jogou a toalha, hoje o Senhor está tomando a toalha de volta, falando, volta para o ringue, que eu não desisti ainda. E você vai viver aquilo que o Senhor designou para você. Você vai usufruir dos sonhos que Deus plantou no seu coração. Mas sem nada nós não podemos fazer.